Parece absurdo se dizer que Deus respeita até os direitos do diabo, por menores que sejam esses direitos. Com certeza você vai querer saber que direitos são esses e de que forma eles afetam a sua vida, o seu destino e o futuro de pessoas com as quais você se preocupa. Mais ainda, se até o diabo tem alguns direitos que são respeitados, quais são os direitos que você tem e como lidar com essa realidade dramática? Fique até o final desse vídeo. Ele pode mudar drasticamente alguma coisa na sua vida. Foi no dia 13 de setembro de 2001. Apenas 48 horas se passaram desde que o mundo mudou para sempre com a queda das Torres Gêmeas em Nova York. O cheiro de fumaça e de poeira ainda pairava no ar, e a pergunta que ecoava em cada esquina, em cada igreja e em cada lar era uma só: onde estava Deus? Naquela manhã, nos estúdios da rede americana CBS, via satélite, a apresentadora Jenny Clayson recebia a evangelista Anne Graham Lotz, filha do grande pregador Billy Graham, conhecido no Brasil mais popularmente como Billy Graham. O clima era de tensão silenciosa. O público buscava uma explicação teológica para a dor que parecia inexplicável. Jenny Clayson, dando voz à angústia de milhões, lançou o desafio. Muitas pessoas estão perguntando como um Deus todo-poderoso e amoroso pôde permitir que algo assim acontecesse? Anne Graham Lotz não respondeu com uma frase clichê de conforto. Ela olhou para a câmera e proferiu uma das reflexões mais debatidas das últimas décadas. Ela disse o seguinte: eu creio que Deus está profundamente triste com isso, tanto quanto nós. Mas você sabe que por muitos anos temos dito a Deus para sair de nossas escolas, sair de nosso governo e sair de nossas vidas. E, sendo o cavalheiro que é, eu acredito que ele calmamente se retirou. Como podemos esperar que Deus nos dê sua bênção e sua proteção se exigimos que Ele nos deixe em paz? Anne prosseguiu dizendo: tudo começou quando Madeleine Murray O'Hair disse que não queria orações nas escolas, e nós dissemos: tudo bem. Então alguém disse que não deveríamos ler a Bíblia nas escolas. A Bíblia que diz: não matarás, não roubarás, ama o teu próximo como a ti mesmo. E nós dissemos: tudo bem. Mais tarde, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos dar palmadas em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades seriam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. E nós dissemos: tudo bem. Agora nos perguntamos por que nossos filhos não têm consciência, porque não sabem distinguir o certo do errado e porque não se importam em matar estranhos ou seus próprios colegas. Eu creio que Deus está apenas dizendo: filhos, se é isso que vocês querem, eu lhes concederei. Aquelas palavras não apenas silenciaram o estúdio, mas atravessaram os anos. Anne Graham argumentou que não se pode expulsar o convidado da casa e depois culpá-lo por não ter impedido que um intruso entrasse. Para entender como isso acontece, precisamos entender um princípio básico de qualquer eleição. Quem recebe o voto, recebe o poder e a autoridade para governar. E a verdade é que, todos os dias, os seres humanos votam. Na urna silenciosa da mente e do coração, os votos são contados. Através das nossas escolhas, o candidato eleito para governar, seja Deus ou o diabo, recebe um pouco mais de autoridade sobre a nossa vida. É exatamente assim que o mal passa a ter direitos. Mas, afinal, que direitos o diabo tem? Ele não é dono do mundo, mas constrói a sua plataforma de governo baseada nas nossas concessões. Primeiro, ele tem o direito de apresentar as suas propostas. Embora saibamos que um dia ele será silenciado eternamente no lago de fogo, ele tem feito campanha desde a queda dos anjos no céu, passando por Adão e Eva, até chegar a cada um de nós hoje. Segundo,
ele tem o direito de que as pessoas aceitem suas propostas. É aqui que reside o grande mistério do livre-arbítrio. Os seres humanos podem escolher. É dessa liberdade humana que nascem os direitos temporários que o diabo tem. Nós somos os provedores dos direitos dele. Como qualquer político corrupto, ele faz promessas que não pode cumprir. Ele promete a felicidade plena, mas o máximo que consegue dar são momentos pontuais de um prazer destrutivo e cheio de ilusões. Diferente de Deus, que cumpre o que promete, o inimigo só está interessado em uma coisa: os nossos votos. Toda vez que votamos no mal, nós lhe oferecemos mais direitos, privilégios e liberdade para agir. Toda vez que deixamos de fazer o que Jesus faria em nosso lugar, deixamos as coisas do jeito que o diabo gosta. Todos os dias os votos são depositados e os direitos são distribuídos. Deus, em seu infinito respeito pela nossa liberdade, aceita as nossas escolhas e deixa que as coisas sigam o rumo que nós mesmos determinamos. Mas essa escolha de governo pessoal trará consequências, assim como aconteceu nos dias de Noé, quando as escolhas da humanidade trouxeram a destruição total no dilúvio. Até que Jesus volte, nossas escolhas serão respeitadas. O centro da questão está em nós. Agora, vamos ser honestos com a realidade dessa eleição. Depois que a maioria dos nossos votos diários vai para a urna do diabo, acontece algo curioso. Nós queremos cobrar o outro candidato, queremos cobrar a Deus. Imagine a cena. O cidadão vota no candidato que pretende destruir a segurança pública. O caos se instala, e esse mesmo cidadão vai bater na porta do candidato da lei e da ordem gritando: "Por que você não fez nada?" A resposta seria óbvia: "Porque você não me escolheu. Você escolheu ao outro." Espiritualmente, é a mesma coisa. Nós perdemos o direito de reclamar com Deus quando passamos o dia todo votando nas propostas do diabo. Se escolhemos o governo do mal, não podemos exigir os benefícios do governo de Deus. O inimigo reivindica: "Ele votou em mim, eu tenho esse direito." Sempre que o que escolhemos não é o que Jesus faria se estivesse no seu lugar, esse voto não pertence à urna de Deus. Esse voto favorece o inimigo. O segredo da vitória é, pela graça divina, o voto contra o próprio eu e a favor da vontade dele. O próprio Senhor Jesus referiu-se em muitas ocasiões aos direitos usurpados pelo diabo. Ele o chamou de o príncipe deste mundo, João 12, verso 31. Ele disse aos que o rejeitaram: "Vós sois do diabo, que é vosso pai", João 8, 44. E referiu-se aos que praticam o que é mal, chamando-os de os filhos do maligno, Mateus 13, 38. O apóstolo João também falou sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo, em 1 João 3, versos 8 a 10. Existem ambientes nos quais Deus não tem supremacia, sobre os quais, em breve, seus juízos serão derramados. É por isso que Jesus aconselha, em Apocalipse 18, verso 4, "Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas." A questão, quanto a esses votos, não tem nada a ver com salvação pelas obras. Não é uma barganha do tipo: "Se faz coisas boas, tenho que ter vantagens." É simplesmente uma questão de consequência. O Pai respeita nossas decisões e o diabo tira proveito disso. Mas a Bíblia é clara ao dizer em Gálatas 6, verso 7, "De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará." Ele respeita nossas decisões, mas as consequências podem chegar. Mas agora eu quero contar uma alegoria para você. Dizem que lá para as bandas do sertão vivia um rapaz bagunceiro chamado Chiquinho. Ele era do tipo que não podia ver uma urna que já queria votar errado. Passava o dia dando voto de confiança para o capeta. Era uma mentirinha aqui, um orgulho acolá
e um descaso danado com as coisas do céu. O anjo caído, que não é bobo nem nada e aprecia muito um papelório, andava com uma pasta debaixo do braço, cheia de comprovantes de votação do coitado do Chiquinho. Um dia, o bicho feio se sentiu no seu direito e foi bater na porta de quem tem autoridade. Vim buscar o que é meu por direito. O Chiquinho assinou embaixo, votou na minha legenda e ainda mandou dizer que não queria saber de Deus nem por decreto. O resultado da eleição está aqui. Ele escolheu o meu governo e eu exijo que o candidato adversário se retire da vida dele agora mesmo. O anjo escrevente, com uma paciência de quem conhece o dono da lei, olhou os papéis, viu que as assinaturas do Chiquinho estavam lá, conferidas e autenticadas pelo mau comportamento dele. Parecia causa perdida. O inimigo já estava até escolhendo a cor da tinta para pintar o túmulo do sujeito. Mas, na hora de bater o martelo, o mesmo anjo puxou um papelzinho amassado com cheiro de alfazema e marca de lágrimas, que tinha chegado por uma via expressa e prioritária. Ô, bicho feio, pode mandar o rabecão voltar, disse o anjo escrevente. Você tem os votos do Chiquinho, é verdade, mas eu tenho aqui uma petição de intercessão enviada pela mãe dele, Dona Esperança. E o meu chefe deixou registrado aqui que se alguém pedir em nome do filho dele, ele tem que atender. O encardido espumou. Isso não é justo. O Chiquinho me escolheu. Ele votou em mim. O livre-arbítrio é dele. E o anjo escrevente, com aquele sorriso de quem guarda o trunfo na manga, respondeu: o livre-arbítrio dele deu o direito a você, mas a intercessão da mãe dele deu o direito a Deus. E entre os votos de um pecador sem rumo na vida e a palavra empenhada do Criador, a lei é que diz que a promessa de Deus sempre ganha a demanda. A liminar está concedida, Deus fica e você cai fora daqui e vai esperar outra oportunidade. O inimigo saiu resmungando, porque não há advogado que vença o recurso que o amor sincero de quem ora consegue encontrar. Costuma-se dizer que para toda regra há alguma exceção. Podemos dizer que isso também se aplica aos direitos do diabo, uma vez que existe um meio de revogar tais direitos. A exceção que reverte essa situação é a intercessão. Existe algo maior do que a liberdade humana de rejeitar a Deus. É o fato de que ele empenhou sua palavra em promessas que precisa cumprir. Com Deus, promessa é dívida. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei. João 14, verso 13. Tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vo-lo-á de dar. João 16, 23. Aqui está o segredo da virada. A necessidade que Deus tem de manter sua palavra é maior do que qualquer direito que o inimigo tenha usurpado. Quando uma pessoa decide tirar Deus da sua vida e virtualmente lhe diz, não te quero aqui, respeitando esse direito da pessoa, Deus deveria se afastar, enquanto o diabo tenta aproveitar os direitos consequentes que está recebendo. Mas quando alguém ora por essa pessoa, surgem dois lados em conflito no direito. De um lado, temos o direito da pessoa de se ver livre de Deus, e também o do diabo de se aproximar mais de tal pessoa. Do outro lado, temos o direito de quem ora de ter a sua oração atendida, e o de Deus de manter sua palavra empenhada. Mesmo que uma pessoa deseje que Deus fique longe, a oração do que intercede obriga Deus a se aproximar, não pela vontade daquela pessoa, mas pela promessa que Deus fez a quem ora em nome de Jesus. O direito maior nessa situação é o de Deus de manter a sua palavra, e esse direito supremo revoga os direitos do diabo. Aqui nos lembramos as palavras do cântico dos King's Heralds, os arautos do rei dos Estados Unidos cantando em português. Jamais quero esquecer que, embora forte seja o mal, quem reina ainda é Deus. O mundo é de meu Pai, jamais quero esquecer que, embora forte seja o mal, quem reina
meu Senhor e Rei, domina com amor. Dai a Deus louvor. É a intercessão que dá a Deus o direito de não sair prontamente da vida de quem o rejeita, de não cessar de atuar nessa vida e de fazer novos apelos ao coração endurecido. Isso permite que a providência divina controle as circunstâncias, preservando-lhe a vida e adiando consequências a fim de garantir futuras oportunidades de arrependimento. É por isso que as orações de uma mãe protegem e até salvam a vida de um filho delinquente. Esse é o motivo de um filho rebelde ser restaurado depois das orações incessantes de um pai. E é assim que pessoas que rejeitam a graça de Deus hoje são preservadas e alcançadas pela graça de Deus, por vezes depois de longos anos de orações intercessórias de alguém. É por isso que o inimigo odeia tanto a intercessão, porque ela frustra seus planos, ela provê proteção para os que são imprestáveis aos olhos do mundo e preserva os perdidos para que a graça possa alcançá-los. A intercessão não é uma oração comum, ela é um ato de guerra contra os poderes do mal. Quanto à sua própria situação, talvez você esteja pensando: eu entendi, mas eu não consigo parar de votar errado. Parece que, por mais que eu queira, meu dedo sempre aperta o botão da urna eletrônica espiritual em favor do inimigo. E você tem razão. Por nós mesmos somos incapazes. A nossa tendência natural não é para o bem. Como diz o texto sagrado, a nossa natureza humana não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, verso 7. Sozinhos, estamos presos a um círculo vicioso. Mas, embora não possamos mudar nossa natureza por conta própria, nós podemos escolher. Podemos escolher diariamente pedir o auxílio do Pai do Céu para votarmos cada vez menos no que o inimigo gosta e cada vez mais na vontade de Deus. Para nós, essa mudança é impossível. Mas aqui está a chave. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. Porque aquilo que é impossível para os homens é perfeitamente possível para Ele. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Agora pare e pense nessa frase. O que fica de fora do tudo? Absolutamente nada. Se houvesse algo de fora do tudo, ele poderia ser quase tudo, mas não seria tudo. Para ser tudo, não existem exceções, não existem casos perdidos, não existem vícios imbatíveis. Com Deus, você é capaz de vencer o que parece invencível. Mas, para viver esse tudo, você precisa escolher, com a ajuda de Deus, e votar nele como seu soberano absoluto, em Jesus Cristo como seu Salvador e exemplo a ser seguido, e no Espírito Santo como seu guia e conselheiro. Vimos 2 pontos importantes nesse vídeo. O primeiro é o fato de que todo dia é dia de eleição para a eternidade, e a cada hora acrescentamos votos que dão direitos a alguém, para o bem ou para o mal, elegendo aquele que será governante da nossa vida e determinando nosso destino eterno. Essa eleição está acontecendo hoje, agora mesmo. Vimos também que a intercessão é decisiva. É capaz de reverter situações extremas e até de revogar os direitos usurpados pelo diabo sobre a vida das pessoas. Que decisões você deseja tomar depois do que ouviu neste vídeo? Escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção no assunto de hoje e fale também sobre que outros assuntos você gostaria que abordemos aqui. No próximo vídeo tem mais. Até lá!